A Casa Elefante contém conteúdo adulto. Então, se você é um tuiteiro que não é capaz de diferenciar apologia de crítica, não ouça esse podcast. Principalmente esse episódio. Olá, sejam bem-vindos à Casa Elefante. Puxa uma cadeira, pede um café e vem discutir a obra da J.K. Rowling, capítulo a capítulo com a gente. Hoje, o 11º capítulo de Harry Potter e a Ordem da Fênix, a nova canção do Chapéu Seletor. Os nossos episódios, como vocês já estão careca de saber, sempre levam em consideração tudo que já aconteceu no mundo bruxo que já foi publicado. Então, se você não sabe a senha do Salão Comunal da Grifinória de hoje, não ouça. Eu sou o Igor Moreto, cujo trabalho fica mais difícil agora que o Rony tem poder nas mãos, né? Não apenas opiniões. O pano fica mais sujo, né? É, mais complicado. E eu tô aqui com a Tamiris Garcia, que pegou as minúcias da canção do Chapéu Seletor e do discurso da Umbridge, porque ela é, como todo mundo sabe, a dona e proprietária da análise de discurso aqui neste podcast. Capaz. Oi, gente, tudo bom? Eu tô aqui analisando o discurso, estou bebendo das palavras da Umbridge. Ai, que gostoso, que gosto que tem. Gosto de chorume. Além da Tami, estamos também com Larissa Andrioli, que quase não veio pra esse episódio porque a mãe dela não gosta de mim. Ai, amigo, desculpa, mas as suas histórias são muito difíceis de acreditar, né? É, e eu também sou amigo daquele velho, né? Caduco. É cancelamento por tabela. Assassinato de reputação do Igor. Mas, hoje, a gente vai falar então sobre cancelamento, canções e discursos fascistas. Que delícia. Larissa Andrioli, por favor, conta pra mim como que o povo que tá ouvindo pode mandar e-mail, mensagens pra gente comentar no Meter na Colher. Se você, ouvinte, quiser deixar um feedback pra gente, você pode procurar a gente em qualquer uma das nossas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Em todos esses a gente tá como a Casa Elefante. Você também pode entrar no nosso grupo do Telegram, é só digitar no navegador t.me/o Grupo Elefante. Lá a gente conversa sobre várias coisas, a gente se aproxima um pouco e você também pode deixar o feedback lá com a hashtag feedback. E você pode também entrar no nosso servidor do Discord, onde a gente joga RPG, escuta os episódios no dia do lançamento juntos, troca altas ideias. Mas se você viver no Templo das Cavernas, você pode também mandar um e-mail para acasaelefante@animados.com.br. E tudo isso tá aí na descrição, gente. Se vocês não conseguiram entender direito, vê lá que tá lá. Você tá falando que eu tenho problemas de dicção? Não, amiga. Claro que não. Você tá falando que o meu sotaque mineiro impede o ouvir. Olha o profeta diário, olha. Mas vamos então para o duelo de resumos, que é o trecho do episódio onde a Lari e a Tami vão tentar resumir o capítulo em 30 segundos. E quem ganhar vai ter o direito de escolher por onde a gente vai começar a discussão aqui no episódio do capítulo. Vamos jogar um dado para decidir quem tem o direito de escolher quem vai fazer o resumo primeiro. Tami, você quer para o ímpar? O pior é que vocês já começam rindo da minha cara, isso não ajuda muito com o nervoso. Mas eu quero par. Aí, amiga, deu 6. Yay! Parabéns. Pelo menos isso você vai ter. Pequenas vitórias da sociedade. Mas recentemente você falou que não sabe se é melhor começar ou não, né? Que não faz diferença. Mas quem que você quer que comece? Não, ultimamente Conta um pouquinho pra gente. é pior, porque eu acho que eu vou ficando mais nervosa se outra pessoa começa. Mas não, a Larissa, começa você, vai lá, você consegue. E aí depois eu vou. You can do this! Então vamos lá, Larissa Andrioli. Você vai tentar fazer o resumo de 30 segundos do capítulo A Nova Canção de Chapéu Seletor em 3, 2, 1, já! O capítulo começa com eles chegando em Hogwarts. O Harry ainda tá encucado com os testralhos, que ele ainda não sabe esse nome, mas ele tá encucado com aqueles bichos. E aí eles estão preocupados porque o Hagrid não apareceu. Aí eles chegam no salão principal, começa a ouvir as coisas lá que o Dumbledore sempre fala. Aí de repente a Umbridge interrompe o Dumbledore e faz um discurso fascista. E aí, tipo, ninguém entende nada, o Harry não presta atenção, mas a Hermione conta pra ele o que ele tava falando.
E aí depois ele vai pra sala comunal. E acabou! Nossa, Olha, Lari, você foi muito foi bem. muito bem. Talvez a Tami se arrependa de ter escolhido você primeiro, mas você esqueceu da principal coisa, que é a canção do Chapéu Seletor, né? Que no caso é o nome do capítulo. Ah, é verdade. Então vamos lá. Obrigada pela dica, Igor. Eu vou tentar me lembrar disso. Verdade, devia ter deixado falar depois. Né? É, desfavorecendo aí a disputa. Não, aqui não tem justiça, gente. É só brincadeira. Então vamos lá, Tamires Garcia, você vai tentar fazer um resumo de 30 segundos do capítulo A Nova Canção do Chapéu Seletor em 3, 2, 1, já! Tá, o Harry chega do testralho que não, ele tá vendo, ninguém tá vendo, e ele tá pensando, meu Deus, será que eu tô doido mesmo? E aí ele entra lá, e aí eles vão depois pro banquete, né, comer. Aí eles comem, aí o Nico sem cabeça aparece e fala assim, olha, não, mentira, primeiro tem o Chapéu canta música, e aí a música, o menino fala assim, mas como assim, porque o Chapéu dando aviso? Aí o Nick fala, ele já fez isso outras vezes na vida, viu? E aí depois o Nick some, não, o Rony ofende o Nick, aí aparece a Umbridge. Acabou! Umbridge fala, Putz, amiga. Nossa, eu acho que... Olha, Tami, você foi muito melhor do que todas as outras vezes, eu acho. Assim, por mais que você tenha dado um balão ali pra voltar, né? Que esqueceu de uma coisa. Não teve muita sequência narrativa, mas... Porque eu me enrolei ali no Nick. Mas é fácil e longe quando você põe. Gato. Gente, essa é a primeira vez que eu me sinto muito dividido, então eu vou dar empate. Tá bom? Parabéns para as duas. Aí. E vocês vão ter que decidir em conjunto qual é o melhor lugar pra começar. Esse coletivismo desse podcast. É, união, é isso aí. Você gosta do conteúdo do Animagos e do Casa Elefante e quer garantir que a gente não desapareça? Você pode se tornar um apoiador e financiar o nosso projeto pelo PicPay. Você acessa picpay.me/animagos. Mas você não mora no Brasil? No problem. Agora nós temos também uma opção internacional no Patreon. Agora, para enviar aquela contribuiçãozinha única, sem compromisso, segue o Pix, pix@animagos.com.br. Com todas essas opções ficou ainda mais fácil, hein? Colabora um pouquinho com a gente. Todos chegam a Hogwarts e presenciam a nova canção do Chapéu Seletor, que dá mais informações sobre a fundação da escola e uma mensagem de união. A seleção é feita, todos comem e Dumbledore começa seu discurso, mas é interrompido pela professora Umbridge. Dolores Umbridge faz um discurso cheio de fascismo velado contra o que ela chama de progresso sem propósito e valorizando a tradição. Hermione capta a mensagem e explica a Harry e Rony. Mais tarde, no dormitório, Simas e Harry brigam por causa das notícias falsas do Profeta Diário. E aí, Lari e Tami, vocês que agora são siamesas, vocês querem começar por onde? O que você acha da gente começar pela canção em si? Eu acho que é uma boa, né? Começa pelo nome do capítulo e já vai pra treta. Boa. Então, o que rola, né? Todo ano a gente sabe que o Chapéu Seletor canta uma musiquinha nova antes de selecionar os alunos. E ele aproveita para explicar um pouco das casas, né? E dessa vez a canção dele foi bem mais substancial. E ele chegou até a dar uma opinião no final. Ainda bem que ele não tá no Twitter, né? Porque opinião no Twitter é crime. Então eu vou ler a canção e vou pausando pra gente fazer comentários, porque é realmente muito grande. Antigamente, quando eu era novo e Hogwarts apenas alvorecia, os criadores da nossa nobre escola pensavam que jamais iriam se separar. A gente vê aqui que a Lia né, largou a mão. Ela nem tentou. Liberdade poética completa. Mas eu acho muito engraçado essas músicas do Chapéu, porque eu nunca imagino como música. Como será que é o ritmo? É tipo uma coisa meio Eliana, assim? Ou é uma coisa meio clássica? No jogo tinha, né? Era uma coisa meio clássica, meio Beethoven. Assim. Tipo um coralzão, assim. Ele tem um tom... Não coral, mas ele tem um tom mais baixo, assim, sabe? De chapéu. Como qualquer chapéu, a gente sabe chapéu. que os chapéus normalmente são barítonos. Entendi. Exatamente. Agora já é mais fácil de imaginar. Então. Ficou claro agora. Continuando então. Unidos por um objetivo comum, acalentavam o mesmo desejo: ter a melhor escola de magia do mundo e transmitir seus conhecimentos. Juntos construiremos e ensinaremos,
decidiram os 4 bons amigos, jamais sonhando que chegasse um dia em que poderiam se Você separar. já vê que ele tá dando um tom aqui de narrativa, né? Assim, Deus, a treta. Eu acho muito bem escrita essa música. Ela tem começo, meio e fim, conclusão, Quase um faroeste caboclo. tese. Pois onde se encontrariam amigos iguais a Salazar Slytherin e Godrico Gryffindor, a não ser em outro par semelhante, como Helga Hufflepuff e Rowena Ravenclaw? Então como pôde malograr a ideia e toda essa amizade fraquejar? Ora, estive presente e posso narrar. Olha, aqui rimou. Não parece que tem um tomzinho de música da Eliana aí? As músicas espíritas que eu cantava no centro. Uma história triste e deplorável. Disse Slytherin, ensinaremos só os da mais pura ancestralidade. Disse Ravenclaw, ensinaremos os de inegável inteligência. Disse Gryffindor, ensinaremos os de nomes ilustres por grandes feitos. Disse Hufflepuff, ensinarei todos e os tratarei com igualdade. Arrasou. Comunista, né, que chama Hufflepuff. A Hufflepuff lacrou, né, gente? Ela Não lacrou. tem como negar. Então, eu acho uma coisa curiosa é que quando a gente está falando sobre os discursos dos fundadores, né, o que eles pensavam para cada casa, né, sempre tem um destaque muito grande para a coisa do Salazar, porque é uma ideia fascista, assim, tipo, racista mesmo, de tipo segregar pela pureza de sangue. Mas quando você vai ver o resto dos discursos, todos eles são um pouco excludentes, assim. Então, tipo, a Ravenclaw só quer ensinar gente inteligente. Então, assim, não tem paciência com aluno burro. Pra quem tá começando. Gente, ela com certeza daria na cara do Neville. Certeza absoluta. Daria. O Snape apareceu o melhor professor do mundo perto dela. Porque, assim, se ela não quer ensinar quem tá em dificuldade, sabe? Tipo, ela só vai buscar as mentes mais ilustres. Isso é uma puta elitizada, assim, né? Eu vejo todos esses aspectos que eles valorizam como sendo muito essencialistas. Sim. No caso do Slytherin, é uma coisa mais racista mesmo, né? Porque tem a ver com sangue, com uma suposta superioridade química, física, sei lá. E dos outros é uma coisa mais ligada ao social, só que parece que eles entendem essas características como inatas, né? Sim, e, tipo, até porque... eu sou inteligente, nasci assim, eu sou... o meu nome é ilustre, nasci assim. Não, e não é, né? Então, da minha perspectiva, na verdade, eu acho que justamente não é o inatismo, é o contrário. Eu acho que porque eles têm esse preconceito até depois, né? Preconceito não, enfim. A raiva dos Slytherin por ser uma coisa de ser segregacionista e tal. Mas é porque a coisa da inteligência e de nobres feitos, pra mim, é muito mais meritocrático, sabe? Dá pra pessoa justificar como não, mas aí a pessoa tem mérito. Sim. Pode ter alguma questão de inatismo, assim, então já nasceu inteligente? Pode ser. Mas eu acho que tem muito mais um critério meritocrático que daí por isso ninguém condena, sabe? Ninguém olha e fala, não, mas aí não é legal. Mas ao mesmo tempo, é muito estranho, por exemplo, o Gryffindor. Tipo assim, ensinaremos os de nomes ilustres por grandes feitos. Meu irmão, com 11 anos, o que você fez? Não, mas o nome é ilustre. Então, pra mim, soa muito mais próximo com os Slytherin do que... Então, é isso. Porque se você com 11 anos, você não tem nem como... porque é isso. A lógica meritocrática, ela não consegue se aplicar em certas questões, porque é isso. Com 11 anos, uma criança não pode ter feitos inigualáveis. Então, é lógico que só o Harry, né? Então, acaba se aproximando dos nomes de famílias ricas. E as famílias ricas são o quê? Puro sangue. Então, mas aí é que ele considera, então, a nobreza, vamos dizer assim, não o berço, mas as conquistas. Por isso que eu acho que ainda vai para um viés meritocrático. Mas as conquistas então, assim, não é do berço. As conquistas do berço, exato. Então, volta para uma coisa elitista do mesmo jeito. Mas, por isso, eu acho que tem esse pano de meritocracia por cima, sabe? Essa coisa de, não, então, aí não é porque a família nasceu nobre, é porque a família foi muito bem conceituada por porque a família é nobre, sabe assim? Isso, conquistou a sua nobreza. Essa coisa bem burguesa mesmo, sim. Assim. Mas então, assim, tipo, os 3 discursos, né, o do Salazar, o da Ravenclaw e do Gryffindor, são discursos de exclusão. Tipo, eles estão aí querendo montar a maior escola de magia, não sei o quê, mas
partindo já de princípios excludentes. E que muito provavelmente iriam excluir justamente os nascidos trouxa, né? Porque a Hermione, eu acredito, né? Não sei se vocês concordam, mas eu acredito que a Hermione é meio que uma exceção, assim, dos nascidos trouxa que chega mega preparado. Porque essas E o pessoas... Gryffindor não ia querer ensinar ela, né? Porque ela não tem nome ilustre. Então, tipo assim, essas pessoas, elas chegam num descompasso, né, de conhecimento acerca de magia, que nem sempre vai resultar, de fato, em inferioridade na magia, mas que seria, talvez, um obstáculo inicial, assim, para cultivar a sabedoria, né, tipo, o conhecimento ou o estudo daquela criança, assim. Então, são discursos muito excludentes. Só a Helga que é... Galera, pode vir. Paz e amor. Uhum. Todos podem vir. A gente até poderia argumentar que, eles queriam esses alunos, mas não necessariamente. Mas não, porque no continuar da canção, diz o seguinte: diferenças que pouco pesaram quando no início vieram à luz, pois cada fundador ergueu para si uma casa em que podia admitir apenas os que quisesse. Por isso, Slytherin aceitou apenas os bruxos de sangue puro e grande astúcia, que a ele pudessem vir a igualar, e somente os de mente mais aguda tornaram-se alunos de Ravenclaw. Enquanto os mais corajosos e ousados foram para o destemido Gryffindor, a boa Hufflepuff recebeu os restantes. E lhes ensinou tudo o que conhecia. E sabe que aí, voltando nisso, também me incomoda muito que daí tem esse, vamos dizer, preconceito, né? Com os lufanos, porque daí como se eles não tivessem características próprias, como se fosse... os que sobraram, O resto. a Hufflepuff recebeu o resto, né? Recebeu os restantes. E justamente com base em quê? Com base em quais critérios? São critérios absolutamente elitistas e meritocráticos. Não, e é engraçado, né, que a galera que... Eles não tiveram problema nenhum com o que o Salazar falou lá no início, né? Diferenças que pouco pesaram. Ah, não, tudo bem, você só quer aceitar puro sangue? De boa, vamos tomar um café aqui, desce uma cerveja. De boaça, até que eles começam a ter conflitos internos, né? Então parece que o estopim da briga que fez o Salazar ir embora não foi necessariamente ligado a isso, né? Assim, casas e idealizadores mantiveram a amizade firme e fiel. Hogwarts trabalhou em paz e harmonia durante vários anos felizes. E é interessante como que ele marca que as casas e os idealizadores mantiveram uma amizade firme e fiel. Então, as casas anteriormente não eram rivais, né? Existia uma coisa de parceria, assim, talvez. Era meio que Não sei. a separação poderia ser mais simbólica, né, no começo. Assim. E pode ser, assim, uma rivalidade mais de competitividade, assim, de tipo, vamos competir porque a gente quer ganhar o troféu no final do ano. Mas não parece ser uma rivalidade mesmo, assim, porque elas parecem trabalhar em conjunto, assim, pelo menos por um tempo. Pode ser que sim, mas eu acho que sempre que você cria esse tipo de grupo selecionado por um tipo de característica, você acaba criando o que depois vira uma panelinha. E necessariamente algumas pessoas se acham diferentes das outras e tal. Que eu acho que é o que o Chapéu vai começar a criticar depois. Que é uma coisa assim, somos todos alunos da mesma escola, vamos se unir, vamos ser amigos e tal. Mas pra mim, eu acho que mesmo desde o começo já devia acontecer algum tipo de coisa assim. Até pelos motivos que fizeram eles separarem as casas, né? Vocês são os mais inteligentes. Como que você não coloca isso na cabeça das crianças e não faz com que eles se sintam superiores de alguma forma? Vocês são os mais nobres. Mas aí eu acho que é uma coisa também que tem a ver não só com esse rompimento deles, mas com todo o histórico de coisas que vão acontecer até o momento em que a gente tá acompanhando a história. Que essa coisa, por exemplo, de colocar Sonserinos como pessoas ruins. Então, tipo, se você vai pra Sonserina, você é ruim. Se você for pra não sei o que... acho que esse olhar, assim, tipo, muito enviesado, talvez isso não existisse, né? Mas isso vai sendo construído ao longo do tempo. Eu acho que assim. vai sendo um preconceito que vai construindo conforme as gerações vão entrando e saindo, né? Uhum. Mas a rivalidade em si, eu acho que fica um pouco implícita nos critérios que eles colocam de divisão. Eu acho que também, na época em que a escola foi construída, provavelmente esse discurso racista do Slytherin fosse normalizado, né? Igual com certeza. O discurso racista já foi normalizado, cientificizado aqui na nossa realidade. Então, por isso talvez não tivesse, não tenha havido briga entre eles por causa desse negócio. Mas que depois de um tempo, com as críticas, foi rolando um mal-estar, talvez. Né?
Eu acho que eles poderiam ouvir o discurso do Salazar e pensar, não acho que esse é um critério ok, mas se é pra você, tudo bem. Igual, como se fosse uma opinião qualquer, né? Porque eu acho que é questão de época mesmo, assim. Tipo, eu acho que naquela época fazia sentido que isso fosse lido dessa forma. Vamos continuar então, que agora vai começar o fight. De Kika, bumbum. Kika, bate, bate. Hogwarts trabalhou em paz e harmonia durante vários anos felizes. Mas então a discórdia se insinuou, nutrida por nossas falhas e medos. As casas que, como 4 pilares, tinham sustentado o nosso ideal, voltaram-se umas contra as outras e divididas buscaram dominar. Eu gosto muito da palavra que o Chapéu usa aqui, que é ideal, e antes ele chama os fundadores de idealizadores, né? Porque realmente é uma idealização do ser humano, né? Essa divisão em 4 aí. A Tami até falou quando a gente tava discutindo o capítulo que talvez hoje existissem formas mais científicas de se dividir se você quisesse fazer isso, né? Não necessariamente científicas, mas pedagógicas mesmo. Porque daí, quando eu falei, quando você leva em conta esses critérios muito de mérito, você perde um pouco como é a forma de aprendizagem de cada um. E para mim seria um critério mais interessante, assim, às vezes você separar por, sei lá, aquelas pessoas que aprendem mais sinestesicamente. Existem muitas teorias com relação a isso na pedagogia, né? O estilo de aprendizagem dos alunos. Então, pessoas que aprendem melhor sinestesicamente, ou é que eu não lembro dos outros. Porque aí você vai unir um grupo de pessoas que tá afinada na forma de aprendizado. Então, elas vão se levantar uma outra, né? Elas vão, tipo, estimular uma outra muito bem, né? Enquanto que esses critérios deles, eles pegam, na verdade, pessoas muito diferentes, com capacidade capacidade não, mas tipo, formas de aprendizado muito diferentes e colocam juntas dentro de um mesmo saco porque elas têm uma coisa em comum que não tem nada a ver com ambiente acadêmico. A forma como elas aprendem, exatamente. Então, é estranho, né? Porque parece que, pela canção, que eles escolhem essas pessoas porque eles queriam ensinar pessoas que têm esses traços, né? Mas não faz sentido você querer ensinar só essas pessoas, sei lá. É estranho mesmo. É isso, Não, bizarro. mas Faz bem o chapéu de criticar. Faz bem, mas eu acho que não tem muito a ver com critério de ensino. Tem muito mais a ver com... Então, isso que é o problema. Com quais são as pessoas que merecem, de fato, ter acesso à educação. E aí isso já entra no outro critério, né? Então. Quem merece receber educação. Então, são só as pessoas bem-nascidas? São só as pessoas que já têm inteligência? Então, aí elas vão aproveitar melhor? A única pessoa que acerta aí é Hufflepuff mesmo, né? Pois é, e aí o pessoal fica pedindo a série dos fundadores, mas, gente, será que a gente queria ver mesmo esse bando de gente escrota? Eu não queria, não. Já morreram, Eu já. acho que seria interessante. Porque é um debate interessante, justamente, você pensar em como que eram esses critérios antigamente, como que era mais aceito, né? Que fosse dividido assim e tudo bem. Nossa, mas imagina, amiga, as threads do Twitter que não iam fazer. Porque a verdade é que eu acredito que uma série, ou, enfim, uma série de livros, ou do que fosse, sobre os fundadores, hoje, ela precisaria enaltecer a Helga. Né? Muito claramente. Sim, né? E a crítica não poderia ser feita só ao Salazar. A ele com mais veemência, porque é um discurso racista, mas era para se criticar também os outros dois, né? E colocar em perspectiva. Então, o motivo de não se criticar hoje é justamente esse viés liberal que ainda preza por esse tipo de meritocracia. Sim. Ainda preza por essa coisa de, não, mas então se a pessoa se esforça para estudar muito, ela merece mais. Sabe? Essa lógica do esforço que não justamente separa pelo modo de aprendizagem. Por exemplo, se você separa entre alunos introspectivos ou alunos que têm, sei lá, inteligência mais lógico-comunicativa, você ensina de formas diferentes e aí você consegue tirar... Aí você consegue tirar algum tipo de mérito. É uma divisão que faz sentido, né? Exato. Mas Tami, você acha que o Chapéu aqui ele tá criticando a meritocracia dos... O que você acha da posição do Chapéu? Ele tá só narrando o que aconteceu. No que ele fala não tem crítica. Eu acho que a crítica dele tá na segregação entre eles. Ele vai criticar a divisão em si, mas não os critérios que eles usam. Ele não critica nem o do Salazar. O do Salazar ele só descreve também, sabe? Tipo, ele coloca meio que tudo no mesmo nível, assim. E aí ele vai criticar o fato de haver a divisão.
independente de por quê. Que é aí que tá o problema. Que é por isso que eu acho que o Chapéu é adepto da terceira via. Vamos continuar, então, Mas pra vamos ver. continuar. Os dois extremos são ruins, né? Por um momento, pareceu que a escola em breve encontraria um triste fim. Os duelos e lutas constantes, os embates de amigo contra amigo, e finalmente chegou uma manhã em que o velho Slytherin se retirou. E, embora a briga tivesse cessado, deixou-nos todos muito abatidos. E nunca desde que reduzidos a 3 seus 4 fundadores, as casas retomaram a união. Cara, isso eu acho muito legal, porque ele dá uma ideia de que havia uma harmonia na escola, né? Mesmo apesar dessas diferenças. É como se, o que ele fala aqui, né? Nunca desde que reduzidos a 3 seus 4 fundadores, as casas retomaram a união. É como se ele estivesse dizendo que a forma como as casas se antagonizam é quase como se fosse tipo uma maldição por culpa dessa quebra de laço entre os fundadores, assim. Tipo, eles se romperam e o rompimento do laço que existia entre eles rompe o laço e a harmonia que também existia entre as casas, assim, como se fosse uma maldição, assim, que eles passam pra quem eles ensinavam. Eu tenho um pouco da impressão oposta. Eu acho que, pelo que eu entendi, que começou a rolar muito desentendimento entre as casas e por isso os fundadores brigaram. Pode até ser que daí depois disso eles tenham amaldiçoado de alguma forma, sei lá. Não sei, porque quando ele coloca embate de amigo contra amigo, eu acho que ele tá falando dos amigos que ele falou no começo, que era o Slytherin e o... Eu acho que é uma coisa Gryffindor. meio que acontece junto, né? Porque ao mesmo tempo que ele fala dos embates de amigo contra amigo, antes ele fala as casas que como 4 pilares tinham sustentado o nosso ideal voltaram-se umas contra as outras e divididas buscaram dominar. Então eu acho que é um conflito entre os fundadores acabou também estimulando um conflito entre as casas. Assim. Acho que foi uma coisa que aconteceu mais ou menos junta até o ápice, que foi quando o Salazar foi embora. E aí foi esse rompimento total, assim, de, tipo... E aí ele fala que eles nunca mais retomam a união que de início pretenderam manter. Então que eles inicialmente queriam ser uma escola, que fosse a melhor do mundo, e a partir daí ficaram sendo meio que 4 escolas. Acho que ele quer dizer um pouco isso, sabe? Tomara que eles tenham brigado porque eles perceberam que o Salazar, apesar de estar tão errado quanto ele, estava mais errado, né? Parece ser sempre isso, deu né? a entender que foi isso, né? Mas... Mesmo aqui ele não deixa claro que foi isso. É tipo assim, o fascista estava ali, né, mas eles estavam, não, gente, que isso, não é assim não. Liberdade de expressão Ele para não todos. vai fazer nada, gente, vocês estão exagerando. Enquanto tiver só no discurso, tá tudo bem. Nossa, vocês estão muito em pânico, que é isso? Mimimi. Que mimimi. Muito mimimi. E aí, tipo, é a coisa do eu avisei, né? É a coisa de, tipo assim, anda com a galera fascista, que, aliás, fala coisa é a galera fascista. chocando o ovo de serpente. A serpente? Pegaram. Mas eu acho que esse é o perigo mesmo, né? De justamente endossar esse discurso enquanto ele é só discurso. E aí chega num ponto em que tem uma cisão. Porque se você não corta esse discurso aí, ele vai até onde, né? Exatamente. Ele sacrifica os nascidos trouxas numa câmara secreta. Olha que legal. Não é mesmo? Que agradável. Agora vamos para o momento em que o Chapéu dá sua opinião. Chegou a terceira vez. E agora o Chapéu Seletor aqui está, e todos vocês sabem para quê. Eu divido vocês entre as casas, pois esta é a minha razão de ser. Mas este ano farei mais do que escolher. Ouçam atentamente a minha canção. Embora condenado a separá-los, preocupa-me o erro de sempre assim agir. Preciso cumprir a obrigação, sei. Preciso quarteá-los a cada ano, mas questiono se selecionar não poderá trazer o fim que receio. Pausa um momento, só pra gente fazer um pouco de terapia com o Chapéu, que isso aqui, além de ser uma crítica, é também uma confissão, né, gente? Eu fui criado por um negócio que eu não concordo de fazer. Esse menino do Chapéu também tá precisando ir pra terapia, porque ele não vê o que é propósito na própria existência dele, sendo que ele tá sendo obrigado a fazer um negócio que ele discorda. Sim. Justiça Mas qual para a o sua Chapéu sugestão, Seletor. Tami? Que ele aceite a posição dele ou que ele faça uma revolução, sei lá? Como que ele faz Se mate. terapia? O psicólogo coloca o chapéu na cabeça e fica conversando com ele? Psicobruxo.
Eu não sei, eu só tô aqui agora muito impactada com a tristeza que é você ser criado pra um negócio que você não quer estar fazendo, que você acha errado. E a vida inteira, Só né? toda a sua Eternamente. existência é fazer uma seleção de casa, sendo que você quer falar assim, gente, não façam isso não, sabe? Justiça para chapéu seletor. Mas eu acho muito massa isso, assim, tipo, ele reconhecer que o que ele faz é um problema e meio que tentar falar que, assim, apesar dessas diferenças, né, existem coisas que devem estar acima disso. Então ele sabe que ele precisa cometer isso, né, tipo, dividir as pessoas e tal, mas ele se preocupa que as pessoas esqueçam que isso é só um detalhe, sabe? Tipo, a casa que você tá é só um detalhe. Ela não precisa, a sua vida não precisa girar em torno daquilo, você não precisa se associar a tudo que vier dali, né? Gente, vamos aceitar. Provavelmente, quando a gente cresce, a gente muda e a gente seria colocado em outra casa, como eu, que agora sou da Sonserina. E quando eu era Bem-vindo, criança, eu amigo. era da Corvinal. Então hoje eu sou um Corverina. Chega a falar, hoje eu sou um corno. Não. Vamos terminar então a canção longuíssima do Chapéu Seletor. Envolvente, primeiro lugar do Spotify. Conheço os perigos, os sinais. Mostra-nos a história que tudo lembra. Pois nossa Hogwarts corre perigo, que vem de inimigos externos mortais. E precisamos nos unir em seu seio, ou ruiremos de dentro para fora. Avisei a todos, preveni a todos. Daremos agora início à seleção. Não, o que eu acho mais legal dessa canção é que a gente ouve a canção do Chapéu Seletor 2 vezes, não é? No primeiro e no quarto, se eu não me engano. E nas duas, ele descreve as características, né, os critérios de cada casa, de forma completamente acrítica. Só, na verdade, ele exalta, né, todos eles. Tipo, ele dá as características boas, né, que cada casa vai buscar em você e tal. Pra também não deixar um climão, né, na hora de selecionar pra Sonserina. Sim. E aqui, o que ele faz quando ele faz a descrição, ela é feita, não a descrição em si, mas, tipo assim, depois que ele descreve, ele critica a divisão. Então, é quase como se ele estivesse falando que, tipo, tudo que ele tá fazendo ali, tudo que ele falou e tal, tipo, tudo que ele fala sobre as casas, isso não serve pra nada, sabe? Então, o meu problema com isso é que, bom, primeiro, na verdade, é outra coisa que agora me ocorreu, na verdade, pensando nisso. Se, querendo ou não, eles brigaram com os Slytherin e eles não concordavam com os Slytherin, por que eles mantiveram a casa dele? Porque já tinha virado tradicional, eu acho, né? Parte muito intrínseca da constituição da escola. E eu acho também que... Não que justifique deixar, né? Mas acho que talvez nem tenham pensado nessa possibilidade. É porque, tipo assim, se a gente vai considerar o Pottermore como canon, o Pottermore fala que existem alunos nascidos trouxa na Sonserina. E, aliás, eu falei do Pottermore, mas no 7º livro tem uma cena que, quando eles estão fugindo lá dos Snatchers, que eles pegam eles, e o Harry fala que é da Sonserina, e aí ele fala, eu não vou lembrar exatamente o que, mas eu sei que o diálogo que ele tem com o Snatcher que pega ele dá a entender que existem sim nascidos trouxa na Sonserina, ainda que poucos. Então me parece que esse é um critério que caiu, talvez com a saída do Salazar, passou a ser possível que nascidos trouxa entrassem na Sonserina desde que tivessem as outras características, né? A ambição, a astúcia, etc, etc. E pode ser também que o conceito de pureza tenha mudado um pouco, né? Porque a regra era os de pura ancestralidade. Pode ser que, sei lá, um fascistinha trouxa pudesse entrar também, da família Marinho. Vai que ele recebeu a carta, né? Privilegiado por diversos motivos. Mas, enfim. Pode ser que tenha mudado de uma coisa racista pra uma coisa meritocrática, no caso da Sonserina também. Então, mas aí assim, o que eu acho problemático aqui? Então, a casa foi mantida e existe em Hogwarts pessoas como o Malfoy, que depois a gente sabe que vai ter um arco de redenção e etc, mas que até esse momento aqui continua acreditando nessa ideologia fascista, né? Então, continua acreditando que só realmente os puros sangue é que merecem existir na Terra. Então, aí o Chapéu vem com essa. Vamos nos unir, ou ruiremos de dentro para fora. E esse discurso, que é um discurso terceira via, né? Não, temos todos que nos unir por um mal maior, contra, né? Um mal maior e tal. É um discurso que acaba sendo tão vazio ideologicamente,
Porque ele pressupõe que, então, a partir dessa união, a gente vai encontrar um meio termo. E eu acho muito falseável esse tipo de meio termo que vai se encontrar, sabe? Assim, o que não é fascismo, é possível, então, simplesmente encontrar um meio termo razoável? Enfim, eu acho isso muito problemático. O que vocês acham? Amiga, eu entendo. Eu acho que isso foi um assunto muito discutido, inclusive, recentemente, né? Por causa da candidatura do Lula, 13. Uhum. Porque ele representa muito, né, essa união. Então, o pessoal vai tirar a candidatura... Ele e o vice dele, né? Ele e o Colégio queridinho ladrão de merendas, Geraldo Alckmin. Mas teve muito essa conversa, né? E o Boulos mesmo, que é uma pessoa que eu admiro politicamente, falou sobre isso num discurso que eu assisti dele. Assim, a gente tem noção de que realmente a gente tá deixando alguns valores nossos políticos de lado para poder alcançar esse lugar, mas que esses valores eles não vão ser jogados fora, né? Eles só vão ser colocados no bolso e daqui a pouco a gente tira eles do bolso, né? Então, eu não sei se eu sou completamente contra a união antifascista, porque... eu acho... isso é tão quanto complicado, mais... né? Então, porque quanto mais ruim o problema, eu acho que a gente deve aceitar uma pessoa que não é tão ruim quanto o problema, sabe? Pra ajudar a gente a acabar com o problema. O que eu acho foda nisso, aí pensando também no nosso contexto e tal, é que, assim, pessoas como o Alckmin e, enfim, o PSDB como um todo, né? E essa galera, assim, que agora tá meio que apoiando Lula e tal, é uma galera que é tão ruim quanto o Bolsonaro? Não, mas eles permitiram ele chegar lá, né? Exato. É como o próprio ministério aqui, né, nesse cenário. Sim, ele não é tão ruim quanto o Voldemort, sim. Mas a existência deles faz com que a subida do Voldemort faça sentido. Sim, então assim, é complicado, eu acho muito complicado, porque é você se aliar com pessoas que votaram a favor do impeachment, por exemplo, sabe? Que começou essa desgraça toda. Então, assim, eu acho muito complicado, mas infelizmente necessário. Mas é isso. Eu acho que não pode nem guardar os problemas no bolso, as questões do bolso. Exatamente. Tem que segurar elas muito assim na cara e não esquecer e não abandonar, porque e é muito foda também, tipo, saindo de um período tão complicado como a gente entrar num governo do PT, por exemplo, e eventualmente a gente começar a ver melhoras na vida, é muito fácil você ficar deslumbrado e tipo, nossa, agora tá maravilhoso, pelo menos não é Bolsonaro. E não pode ser assim, sou lulista, sim, pra caramba. Não, e nem sabemos se vai ser, assim, absurdamente maravilhoso um governo Lula no ano que vem, até porque vai ser uma conjuntura histórica muito diferente. Tem uma guerra acontecendo na Europa, tem um monte de coisa. A conjuntura histórica é completamente outra, né? Que o Lula vai assumir agora. Então nem dá pra ter essa esperança, assim. Por mais que, gente, seguimos falando voto em 13. Por mais que seja necessário, a gente tem que saber que a expectativa é diferente. Sim. Mas o que eu acho que é preocupante é exatamente assim. Então vamos colocar as nossas diferenças de lado. De lado? Não necessariamente de lado. É o que a Lari falou, não colocar no bolso. Deixar muito claro, inclusive, que temos diferenças. Que, assim, não é porque Nando Moura não gosta mais do Bolsonaro que ele é meu amigo agora. Sim, não é meu amigo. É se unir com as diferenças, entendendo que as diferenças são diferenças muito básicas, sim, tipo de valores muito básicos, mas que existe uma outra coisa ainda pior que precisa ser combatido. Mas é nunca colocar isso de lado. É tipo, a gente vai estar aqui se bicando sim, mas votando o mesmo número. Mas não é ir pra palanque e bater palma pra alto. Sim, é que é manter a disputa dentro do campo democrático. Então, manter uma disputa saudável que, quando entra o fascismo, ela passa a não existir mais, porque ela não é mais disputa, né? Ela é imposição. Mas manter a disputa existindo, e eu acho importante. Tanto eu quanto o Harry, que também fala no capítulo. O quê? Eu? Eu não. Nem a esquerda toda tá unida, né? Então, assim, eu acho que o primeiro passo é uma união das esquerdas. Eu tô tirando o chapéu pro que o Boulos fez, porque acho incrível mesmo, assim, de verdade, admiro ele pra caramba. E eu vou profetizar que o Boulos é o novo Lula. Eu acho que ele tem um potencial filho da puta pra ser um político, assim, revolucionário mesmo. Articulado. Eu acho que ele é o Lula mais radical.
E isso é maravilhoso. O Lula, na verdade, ele perdeu um pouco do radicalismo dele, né? O Lula deu anos, uma e eu vejo essa acomodada. tendência no Boulos também. Mas nesse sentido era isso mesmo que eu ia falar. Eu acho importante exatamente a esquerda ter essa coesão e conseguir, de alguma forma, entender qual que é o limite. Por quê? Porque tava, há pouco tempo, em passeata anti-Bolsonaro, MBL com o PSOL. Uhum. E assim... Não, pra mim isso não se encaixa como uma união possível. Pra mas mim estava acontecendo. E aí a gente vai então endossar esse tipo de prática política? Não sei. Acho perigoso de verdade. Só queria ressaltar que nem sempre essa história da união ela pode ser cega ou ela pode ser, sabe, vamos nos unir. E a crítica, vai né? Tudo, não pode todo ser... mundo vai. A crítica é vamos todo mundo se unir, dar as mãos e fazer uma ciranda que vai ficar tudo bem. A gente nem anunciou, né? Mas esse foi o nosso spot, eleições desse Nossa, o maior de todos, que não foi apenas propaganda, foi uma discussão incrível. Não Sim. foi nem um pouco propaganda, viu, TSE? A gente tá fazendo isso aqui porque a gente tem o direito de dizer em que a gente vai votar e pedir pros nossos ouvintes votarem também. Qualquer coisa a gente liga pra Anitta e pro Felipe Neto. Mas... eles prometeram. Eles prometeram. A Anitta vai perder uma bolsa, coitada. Mas, apesar dessa... Acho que tendo em mente, né, tudo isso que a gente discutiu, assim, eu acho que é importante a gente frisar, para finalizar o spot de eleições, que a forma de se unir esse ano é votar 13. E é isso, porque... E aí, quando o 13 estiver lá, a gente traz de volta nossos valores do Karl Marx e joga na cara do PT, entendeu? Isso, e é isso, cara. Independente do quão radical é o discurso de esquerda que ganha uma eleição, ele sempre tem que ser criticado, ele sempre tem que estar ali, você sempre tem que estar apontando, porque partido é feito de gente, política é gente, as pessoas, né, não são perfeitas e isso só é construído na coletividade mesmo. E sem crítica a gente tem a tendência a se liberalizar cada vez mais, né? Porque... E de liberal já deu, é mais né, fácil. gente? Já deu. Mas o Harry não gosta também, né, desse discurso, assim como a Tammy. Ele acha que vá pro raio que o parta, não vou me unir com ninguém, vocês que se fodam. Mas... não é isso que eu disse. Mas enfim. Só quero pontuar. Foram essas as minhas palavras. Eu tô brincando, amiga. Só quero relaxa. pontuar que, ainda sendo o Alckmin o vice, eu vou estar sendo obrigada a votar 13. Mas pontuar que estou fazendo isso sob protestos, que eu acho importante. E Harry também está protestando. Até porque ele vai lutar com os Sonserinos no 7º, né? Mesmo tendo ranço. Vai salvar o Malfoy ainda. Quer surpreender alguém que você ama, ou animar a garotada com uma rima, pra alegrar ou dar tédio nas crianças, jingles para todas as ocasiões, em marchinha, trova ou com a novidade rap, aniversários de 15 anos, formaturas ou velórios. Dê um trabalho para um velho e ocioso chapéu que passa o ano inteiro sem nada pra fazer. Esta música originalmente tinha métrica e rima, mas o livro é muito grande, não deu tempo de adaptar a tradução. Conheça também os produtos Carruagem de Mensagem e o Berrador do Bem. Segundo o Nick Quase Sem Cabeça, essa não foi a primeira vez que o Chapéu deu avisos desse tipo pra escola, né? Ele já disse, o Nick disse que já ouviu o Chapéu da... Chapéu barítono. O Nick disse que o Chapéu já deu vários conselhos antes, sempre em momentos em que percebe grande perigo para a escola. E sempre o conselho é o mesmo: unam-se, fortaleçam-se por dentro. Cara, sabe uma coisa que eu acho muito curiosa? É que, tipo assim, a gente tem uma visão que eu acho que é influenciada por a gente acompanhar a história da perspectiva de um aluno, né? Que, enfim, é um aluno que está sendo perseguido por um vilão em específico e tal. Mas a gente fica com essa impressão de que Hogwarts é muito centro do mundo bruxo, né? No Reino Unido e tal. E aí, às vezes, a gente tenta meio que falar, nossa, mas tudo é Hogwarts, ai, nossa, tipo, tudo é escola. Mas parece que realmente é, né? Porque, assim, como que uma escola estaria em perigo em vários momentos, sabe? Tipo, pro Chapéu ter que se posicionar. Então você vê que a escola, ela é um pilar muito grande da sociedade bruxa, né? Ela é vista com muito apreço, ela é muito valorizada, assim. Tanto que o Fudge vai
tentar controlar, né? Vai se incomodar porque o Dumbledore... Não é só porque o Dumbledore tá falando nas convenções e no Supremo Tribunal, não sei o quê. É porque o Dumbledore também tá moldando a mente de jovens, né? Uhum. E até pensando na posição que o Dumbledore ocupa, posição de poder na comunidade bruxa, então você ser o diretor de Hogwarts, então o diretor dessa instituição que é tão importante, é de quase tanta relevância talvez quanto ser ministro da magia, né? Uma coisa assim. Mas eu acho que nesse caso, a guerra ela tá muito centrada em Hogwarts, justamente por causa do Dumbledore e da varinha dele, né? Que a gente vai ver depois. E aí o Voldemort tá vitimando a escola por causa do Harry, do Dumbledore, da varinha, por muitos motivos. E como a gente viu em Segredos de Dumbledore, que esse é o nosso primeiro episódio depois do filme, a gente sabe que naquele conflito do Grindelwald a coisa foi muito mais longe, né, do que Hogwarts. Foi uma coisa mais diferenciada, assim. A gente não vai dar spoiler do filme, gente. Relaxa. Até porque a gente tá gravando antes de ver. Eu fiquei confusa agora sobre como agir sobre isso, eu fiquei quieta. Eu não tenho spoilers, mas eu já terei quando o episódio estiver saído. Aí eu tô, ai meu Deus, buguei, travei, deu tela branca e eu fiquei quieta. Bom, gente, mas é isso. Canção lacrou o primeiro lugar no Spotify. Agora o Chapéu Barítono vai também ganhar uma playlist, será? Só com músicas barítono. De canto gregoriano. A Anitta escreveria uma canção do Chapéu Seletor, mas o Chapéu Seletor nunca escreveria em Envolver. Pois é. Mas vamos então falar agora de uma coisa mais leve, assim, não tão leve, mas mais leve, que é a chegada do Harry, né, à escola. O Harry, esse menino que está sendo cancelado na escola. Canceladíssimo. Porque ele é amigo do Dumbledore, né? Cheio de olhares e cochichos dos alunos, inclusive dos alunos do primeiro ano, né, que estão assustados com ele. Eu acho interessante que o Harry, ele tem um momento, assim, que ele se dá conta, né, porque ele ri pras crianças, aí as crianças ficam, meu Deus, um Harry Potter. E ele se dá conta, nesse momento, assim, de que é claro que as pessoas vão tratar ele assim. Porque, tipo, tem 2 meses que ele chegou com um amigo dele morto, e aí falando que Voldemort voltou, não sei o quê. Então ele entende que as pessoas não tiveram tempo de processar isso, e que é muito justo que elas fiquem desconfiadas mesmo, assim. E eu acho que esse é um tema que vai passar, assim, nesse momento da história, que vai ter a ver com a coisa do Simas, né, a treta que ele vai ter com ele e tal, por causa da mãe dele, que é muito compreensível, embora a gente discorde, né, mas eu acho muito compreensível a desconfiança das pessoas, principalmente a galera que tá fora de Hogwarts, disso tudo que tá rolando, assim, tipo, do Dumbledore falando não sei o quê. E, tipo, as pessoas não estavam lá, as pessoas não sabe? E as informações chegam desencontradas, chegam manipuladas. Então, acho que faz muito sentido as pessoas falarem, nossa, tem alguma coisa estranha com o Dumbledore, tá? Pois é, então, mas apesar disso, ele entende, então, racionalmente, né, o porquê de as pessoas estarem desconfiando, mas, ao mesmo tempo, eu fico muito triste de ver que, assim, ele, pra lidar com isso, né, ele é um menino de 15 anos, gente, Sim. sem nenhum aparato emocional, sem, sabe, estrutura pra lidar com ser cancelado. E, assim, o Dumbledore também tá lidando com isso. Já mencionei antes, né, o Dumbledore mais experiente, enfim, já lidou com muitos cancelamentos na vida por diversos outros motivos. Então o menino Harry aqui, ele compreende, mas ele fica putaço, full pistola e, enfim, dá mó dó. Apesar de eu não gostar do Harry Pistola, eu tenho dó. Ele compreende a hora que ele vê as 2 crianças que ele nem sabe quem é, né, cochichando. Mas aí a hora que chega no círculo próximo dele com o Dino... Não, com o Dino não, com o Simmons... Aí ele não consegue segurar, né? Ele não consegue racionalizar nessa hora. Pois é, porque daí uma coisa é um estranho, outra coisa é uma pessoa que você sabe que te conhece. Isso te afeta diretamente, né? E isso acontece muito em cancelamento também. Eu vou indicar o vídeo da ContraPoints, Lacrou, nunca errou, minha rainha, Natalie Wynn, sobre cancelamento, que ela fala como que o cancelamento faz os seus amigos virarem contra você, porque a pressão é muito grande para que você se desassocie, né? As pessoas ficam perguntando, tipo, qual a sua opinião sobre a sua amiga que fez merda? E aí é isso, e aí quando tem o Simas, então ele não consegue se controlar, e aí o que ele poderia ter feito, que assim, então ele teve a oportunidade, até porque o Simas deu pra ele, né? Sim. A oportunidade de se explicar, tipo, moço, eu te conheço, o que foi que realmente aconteceu lá? E aí a Harry já, vai lá você com o seu amiguinho profeta, vai lá você com as suas amiguinhas,
com a sua mãe lá. Vai. E isso é foda, Harry assim. já se perdeu toda a razão já. Porque é triste, assim, porque a gente entende essa postura dele por causa dessa imaturidade, né? Ele é um adolescente, ele não sabe lidar muito bem com as coisas. E aí, então ele perde uma oportunidade porque, tipo, o Simas faz exatamente, assim, o que deveria ser feito, sabe? Tipo, ele tá chateado, ele fala num tom meio esquisito, porque também não deve ter sido fácil passar as férias inteiras com a mãe falando na cabeça dele e quase não querendo deixar ele voltar pra Hogwarts. Mas ele pede pro Harry contar. E aí o Harry, então vai a merda. E aí é lógico. E aí mexe na mãe, né? Falou da mãe, acabou. A 5ª série vai a delírio. Então não tem... O Harry, eu comecei a gostar muito dele no final do livro passado, né? E cada momento me dá mais motivo pra gostar dele, sabe? Justamente por causa da complexidade que a gente gosta tanto, né? Porque alguns parágrafos atrás ele tava, tipo... eu fui burro de não prever que eu ia ser cancelado. E daí, depois, o cancelamento chega mais perto dele e ele fica puto da vida, começa a gritar. Ele volta a ser burro de novo. E eu gosto muito disso, eu acho muito verossímil. Mas eu também, eu concordo que o Simas fez a coisa certa, né? O que o cancelador não faz, geralmente, é buscar saber o que aconteceu da fonte. Sim, né? dá o benefício da dúvida. Mas é por isso, então, se você pensa nas pessoas ali que não conhecem ele, que estão cochichando, essas não são pessoas que vão estar abertas, às vezes, a ouvir. Mas se você é colega de quarto do cara há 4 anos e conhece ele há 4 anos... Você vai em algum momento pensar, deixa eu conversar com essa pessoa, ver o que tá acontecendo, né? Então eu acho que tem a ver também com a relação que eles têm. Não é necessariamente que ele é um cancelador, né? Ou não é. É uma relação construída com uma pessoa que existe, que eu acho que até no cancelamento da internet é muito despersonificado isso. Você não é uma pessoa que você acha que você conhece, mas você conhece virtualmente, você conhece superficialmente, é mais fácil de cancelar. Alguém do seu convívio, que você sabe quem é mais difícil, né? Que é o caso da mãe do Simas, né? Que ele tá contaminado por ela, mas ele tem a vivência dele e aí ele vai perguntar pro Harry. Inclusive, eu acho que o Dino também tava meio que tentando mudar a cabeça dele, né? Porque eles são namoradinhos. Falando, Simas, não é assim não, cara. Relaxa, Will. Não, e até a forma como o Dino reage aí, né? Que o Harry pergunta, você também acha que não sei o quê? E aí ele fala, não, meu irmão, não tem nada a ver com isso. É que o Harry já tá, se me atacar, eu vou atacar, entendeu? Tá atacando, eu vou atacar. E aí você vê que o Dino ele não tem essa visão do Harry. E ele deve estar tentando ali mudar a cabeça do Simas, parece realmente. Mas depois que o Harry reage com facada... E aí, ainda por cima, chega o Rony pra tentar apartar alguma briga, não consegue apartar nada e faz o quê? Carteirada. Mete uma carteirada. Então é isso, então agora eu sou monitor e ninguém vai falar mal do meu amigo. Fechou? Gente, e assim, eu amo, apesar do abuso de autoridade do Rony, eu amo essa fala dele, que é muito irônico, assim, tipo, o Simas fala, então você tá doido, você é doido igual ele, não sei o quê. Aí ele fala, pois é, queridão, infelizmente, eu também sou monitor. Maravilhoso. Perfeito, gente. Meu menino. Ai. Argumento de não temos teno. Então, estamos tendo distintivo. E é isso. Mas, gente, outro menino que é incrível é o Neville, né? Que daí ele chega com a sensatez lacrando. Lacra muito. Porque ele fala o seguinte: minha avó diz que isso tudo é uma tolice. Ela diz que o profeta diário é que está em decadência e não Dumbledore. Ela cancelou a nossa assinatura. Acreditamos em Harry. Minha avó sempre disse que você sabe quem voltaria um dia. E ela disse que se Dumbledore disse que ele voltou, então ele voltou. Passar bem. Um beijo. Eu realmente adoro como no final depois ainda tem, tipo, encerrou o Neville. Realmente quase como a palavra lacrou o Neville, assim. Fechou a conversa. Acreditamos em Harry. Fechei a conversa aqui, lacrei, vamos para outro assunto. E aí ele faz o quê? Bota a Bimbledominia dele do lado. Gente, eu tô achando tão fofinho o Neville, mãe de planta. Eu tô adorando ele, todo fofo. Assim, tudo bem que no último capítulo ele jogou lá um monte de coisa verde em todo mundo. Não foi legal. Mas tá tão bonitinho ele com essa plantinha. Eu tô achando muito lindo. Mas é justamente porque ele é mãe de pet que aconteceu isso, né? Inclusive o pessoal falou, né? Do Neville, mãe de pet. Sim, mas eu tô achando muito fofo que ele segue aqui mãe de pet, mãe de planta, né? Sim. E muito, muito gracinha. Porque daí ele acha uma coisa que ele realmente gosta, sabe? Que ele não se sente mal.
Eu adoro. E que ele é bom, né? A coisa dele ser bom em herbologia Uhum. e tal. Mas uma coisa que rola também logo depois dessa treta do Harry com o Simmons, e que eu acho muito triste, assim, é que depois que tem essa discussão, ele começa a pensar no Dumbledore, né? E aí ele pensa, tipo, nossa, o Dumbledore perdeu o cargo, não sei o quê. Será que ele tá me tratando desse jeito porque ele tá com raiva de mim? Porque ele precisa me defender, e aí, como as pessoas não acreditam em mim, e ele se associou a mim, ele tá bancando, mas ele tá com raiva das coisas que ele perdeu por minha causa, assim, sabe? E eu acho isso muito triste, cara, porque... enfim, né? A gente vai falar bastante sobre esse único erro do Dumbledore. Que é... Já falamos, né? Acho que já podemos parar. Não, acho que a gente vai continuar falando, não tem jeito. Mas é isso, assim. É o erro que permeia o livro todo, né? Então vai aparecer capítulo a capítulo, provavelmente. A escolha dele em não falar com o Harry, além de acarretar diversos problemas práticos e também várias questões psicológicas no Harry, ela afeta muito o Harry em coisas muito básicas pra ele, assim, sabe? Então, tipo, ele se sente culpado por uma coisa que ele não fez, assim, não cometeu nenhum erro. E eu acho legal voltar até no que o Igor falou, que é muito, muito verossímil isso mesmo. Assim, ele tá cogitando todas as possibilidades de... Porque daí, assim, acontece então de novo aquele momento nesse capítulo mesmo, né? Que ele vê o Dumbledore se levantar e falar perante a escola e ele se sente super confortável e achar que a gente vai chegar nisso depois, né? Mas se sente confortável e assim, de novo, então aquela figura paterna que ele tem, que por mais que ele esteja chateado com o Dumbledore, ainda se sente muito seguro na presença dele. E aí é muito natural você se culpar pela rejeição, por qualquer coisa que o outro esteja fazendo, e muito verossímil o aspecto da personagem aqui. Tem que levar isso pra terapia, né, Harry? Essa síndrome de que a culpa é sua. Tenho, e é pesado, né? Eu trato, você não. Tá na hora. Mas tá bom, gente. Então vamos continuar nossa análise de discurso, porque vem aí ela, a mamacita, a preferida do Danilo, a Umbridge, que nessa releitura aqui o Danilo decidiu que ele quer ser polêmico e gostar da Umbridge. E na nossa pauta ela está na caixinha rosa. Gostei, é adequado. Claro! Mas antes de falar dela, precisamos falar de um professor que está ausente, que é o Hagrid, né? Desde o último episódio a gente viu que ele sumiu. E temos aqui nesse livro mais um momento onde está alguém, que dessa vez é o Hagrid. Um mistériozinho aí pra manter a trama rolando. Enfim, o sumiço do Hagrid já foi muito discutido no último episódio, né? Mas o que eu acho interessante de ver aqui é que pela primeira vez a gente tem a opinião sobre o Hagrid de uma pessoa de fora do círculo, né? Então... Quando a Luna fala que, tipo, o Hagrid é um péssimo professor e que tomara que ele tenha ido embora mesmo, zero filtro, né? Zero tato social, coitado. Você pode fazer uma crítica sem falar desse jeito, mas tudo bem. Todo mundo fica revoltado, né? Tipo assim, não, ele é muito bom, não sei o quê. E eu acho muito legal que a Luna, sem querer, expõe a Hermione, né? Porque a Hermione fica tipo assim, ele é muito legal. Não, é ótimo. E como o Hagrid não tá, quem vai substituir ele é a nossa já conhecida Grubbly Plank. O que eu acho muito esquisito, né? Mas tudo bem. Por que, amiga? Não, porque, assim, o Hagrid ele não leva as crianças do primeiro ano porque ele é professor de trato de criaturas mágicas. Ele leva porque ele é guarda-caça. Então, não faz sentido ela cumprir essa função, sabe? Enfim. Né? Seria mais sentido se fosse, sei lá, o Filch. Exatamente, porque nenhum dos professores faz isso. Ele continua fazendo depois que ele vira professor. Mas, inclusive, depois que ele vira professor, talvez a Hogwarts tivesse que ter arranjado outro guarda-caça, né? É verdade. Enfim, sei lá. Mas acho que o Dumbledore simplesmente falou pra ela assim, Guilhermina, faz favor aí, faz tudo que o Hagrid fazia. Ela só faltou chamar o Harry pra ela deve estar cuidando do cachorro também. Esqueci o nome. Mas vamos aproveitar aqui pra falar um pouco do nome da Grubbly Plank, que a gente não sabe que ela chama Guilhermina ainda, né? Mas temos essa informação que ela se chama Guilhermina Grubbly Plank. Em inglês é Wilhelmina, e Wilhelmina vem do germânico Willahalm, que Will significa desejo, né? E Helm significa proteção, capacete, né? O helmet vem dessa palavra também. Então, significa o desejo de proteger. No caso dela, provavelmente
proteger as criaturas, né? E a Rowling nunca disse isso, é só suposição, né? E Grubbly pode vir de tanto de Grubble, que é procurar com o tato, assim, tipo quando você tá sem a visão, que você bota a mão no escuro pra procurar. Ou de Grub, que é sujo ou melado. E Plank é tábua. Então, assim, vocês A tábua investiguem melada. aí. Guilhermina tábua melada. Nunca mais eu vou desfazer essa imagem mental agora. Ela tava grudada, assim, tipo, café. Sabe? Uma tábua cheia de pus de Mimbletomi. Com licença. Acho que a gente podia falar então da Mamacita, né? Vamos dar o espaço aqui pra ela. Poderíamos. Então vamos começar. Eu acho que a gente pode começar justamente desse elemento do discurso dela, né? Ela não espera chegar um momento em que o Dumbledore vai deixar ela falar. Ela não fala com o Dumbledore antes, tipo, olha, eu gostaria de fazer um discurso. Quando você terminar, me dê um momento para eu falar. Ela deixa ele falar e quando ele tá no meio da fala dele, ela interrompe. O que é uma mudança, é uma demonstração muito clara de poder, né? De tipo, eu posso te interromper. Eu não importa que você seja o diretor. Não sei se é de poder, mas é de disputa de poder, né? Isso, de disputa Exatamente, de poder. ela querendo disputar aquele espaço específico que ele ocupa e demonstrando claramente que ela tá pretendendo fazer isso. Sim, e que ela tem uma visão de que ela, apesar de estar ali como professora, é superior a ele porque ela é do ministério. Então ela pode interromper. E ela vai Talvez disputar. superior aos outros professores, por enquanto, né? Talvez ela, por interromper o Dumbledore necessariamente, ela queira demonstrar que é aquele espaço que ela almeja ocupar. Mas, assim, já se colocando acima dos outros professores, já de início, né? Sim, tanto que eles ficam putos, né? Sim, a boca da Minerva nunca ficou tão fina. Fala que a sobrancelha da Sprout sumiu debaixo dos cachos do cabelo dela. Mas, ô Tami, você não quer ler o discurso completo da Umbridge pra gente? Completo Oh, meu não, Deus. né? Porque o Harry não deixa a gente ter acesso ao discurso completo. O ministro da magia sempre considerou a educação dos jovens bruxos de vital importância. Os dons raros com que vocês nasceram talvez não frutifiquem se não forem nutridos e aprimorados por cuidadosa instrução. As habilidades antigas, um privilégio da comunidade bruxa, devem ser transmitidas às novas gerações ou se perderão para sempre. O tesouro oculto de conhecimentos mágicos acumulados pelos nossos antepassados deve ser preservado, suplementado e polido por aqueles que foram chamados à nobre missão de ensinar. Todo diretor e diretora de Hogwarts trouxe algo novo à pesada tarefa de dirigir essa escola histórica. E assim deve ser, pois sem progresso haverá estagnação e decadência. Por outro lado, o progresso pelo progresso não deve ser estimulado, pois as nossas tradições comprovadas raramente exigem remendos. Então, um equilíbrio entre o velho e o novo, entre a permanência e a mudança, entre a tradição e a inovação, porque algumas mudanças serão para melhor, enquanto outras virão na plenitude do tempo a ser reconhecida como erros de julgamento. Entre mentes, alguns velhos hábitos serão conservados, e muito acertadamente, enquanto outros, antigos e desgastados, precisarão ser abandonados. Vamos caminhar para frente, então, para uma nova era de abertura, eficiência e responsabilidade, visando a preservar o que deve ser preservado, aperfeiçoando o que deve ser aperfeiçoado e cortando, sempre que encontrarmos, práticas que devem ser proibidas. Uau, parabéns, madame. Damares. Praticamente uma Damares. Praticamente uma turf, né, gente? Vamos falar a verdade? É verdade. Então, gente, vamos lá. Chegou a hora do comunismo. Porque o que acontece? A Umbridge aí, ela tá falando contra o progresso desenfreado, né? Como se o progresso pelo progresso fosse uma coisa sem Propósito. responsabilidade. Que ela fala depois, né? Vamos caminhar com responsabilidade. Mas o progresso no sentido político, que é o que ela tá se opondo aí, ele não é pensado sem responsabilidade. Ele é proposto justamente por ter sido muito pensado e a esquerda principalmente considerar que ele é o melhor caminho. Deixar as coisas tradicionais para trás
e seguir em frente. Porque no sentido da esquerda radical, a gente tem esses conceitos, né? De o progresso, que seria em direção ao comunismo, passando pelo socialismo. Tem o conservadorismo, que seria manter como tudo tá, que é basicamente o que a Amber tá falando aí, né? E tem o reacionarismo, que seria voltar aos tempos áureos da sociedade, em que as coisas eram muito melhores e a ditadura fazia tudo ficar do jeito que eu queria, né? Porque eu sou de classe média e tá tudo certo. Mas eu acho que o ismo, né, do conservadorismo tá exatamente onde tá o discurso dela, assim. Que é esse medo de uma mudança trazer um colapso. Que eu acho que é onde até entra, os reacionários, eles vão até no sentido oposto de tanto medo de a mudança estar já trazendo um colapso, né? Olhar para o mundo e ver que os problemas são as mudanças. E não o sistema como ele tá e tal. Então, é bem na essência do que ela fala, tá, pra mim, o que é o conservadorismo em si. Que é uma coisa de você pensar assim, não, a gente já mudou muita coisa e deu errado. Então, calma, vamos voltar, vamos segurar aqui as coisas. E se você olhar, na verdade, para como ela age, não é exatamente isso. Tem muito mais a ver com o que a Lari comentou também, com o que a gente discutiu no capítulo, que é com quem determina o que muda e o que não muda, né? Que é muito complicado, né? Você falar, a gente vai manter, tem que ser mantido e vai mudar o que tem que ser mudado. Mas quem define isso são as elites políticas, né, no fim das contas. Então... E a gente acabou de ver no capítulo do Ministério quais são as tradições que eles querem manter, né? Sim. E tanto que quando a Amy estiver lá no Ministério, lá no 7º livro, né, a gente vai ver que ela vai estar fazendo justamente isso, né? E aí o que são os valores mantidos? A pureza. O que são as coisas que mudam? A gente não deixa mais na Ciro Trouxa ter varinhos, sabe? Então mudanças estão acontecendo, a questão é quais, né? Sim. Pra que lado, né? Pra que lado? Do retrocesso ou do avanço? E nesse caso eu acho que ainda até acaba valorando um pouco, né? Mas tem a ver até com quem tem direito de participar e quem vai ser excluído. E quem determina quem vai ser excluído. Então, necessariamente passar por uma lógica de exclusão é um pensamento fascista. Mas eu acho que sobre o discurso dela não tem muito o que dizer, porque ela deixa realmente muito claro, é o que a Hermione fala, né? Foi realmente muito esclarecedor sobre o porquê de ela estar ali. E eu adoro o Dumbledore debochado, Falciane, sentada, olhando, agindo como se ouvi-la fosse tudo que ele mais quisesse na vida. Como que as pessoas podem dizer que esse homem não era gay, gente? Nos livros. Como conversar com o fascista, né? Então, pensando nessa reação do Dumbledore, eu fiquei refletindo um pouco também sobre a reação da escola toda, né? Com relação ao discurso. Que daí o Harry fala que, primeiro que tem uma coisa de assim, ela tenta se apossar de uma autoridade, né? Que é o momento do Dumbledore falar, então ela usa esse momento para que os alunos tenham o mesmo respeito que teriam por ele. E obviamente eles não têm, eles começam a cochichar, começam a se distrair, ninguém escuta, blá blá blá. Mas ao mesmo tempo eu acho legal pensar aqui sobre como ela, aqui na construção mesmo, né, que a autora faz, ela pode estar fazendo uma crítica a como normalmente o público em geral reage a um discurso fascista, que é meio que não dando bola, assim. Tem algumas pessoas muito atentas e muito ouvindo, falando, meu Deus, isso vai ser problemático. E o público em geral meio que, nossa, que coisa chata, nossa, que... Tem até o que o Harry fala, que eu não lembro especificamente, mas ele fala assim, me pareceu um monte de blá blá blá, eu não lembro. Me pareceu uma enrolação, uma grande enrolação. Uma grande enrolação. Então, parece assim que não só o público reage assim, mas até o próprio discurso é construído para ser assim. Ele é feito para ser não muito claro, mas sinalizar para quem precisa sinalizar. E, enfim, quem tá atento percebe e quem não tá atento tá lá, cochichando, falando que o casaquinho dela é feio e coisas assim. E eu gosto muito da posição do Harry e do Rony aqui, porque eles estão meio que representando os próprios leitores, assim, na minha concepção. Ou pelo menos os hipotéticos leitores que não têm a capacidade de interpretar, sabe, as nuances desse texto dela. Então eles falam, a capacidade tanto por ser criança, né, quanto por ser despolitizado mesmo. O aparato mesmo, né, não é nem capacidade. E aí o Rony e o Harry, eles são, assim, meio avoados em tudo, né? O Harry, quando olha a estátua, quando ele parece não reagir ao fascismo que ele enxerga, é justamente para que as outras pessoas da narrativa tenham a oportunidade de explicar para ele, e aí a narrativa
tomar partido, né? Através desses personagens. Ao invés de ficar só uma observação do Harry. E também acho que se o Harry chegasse já com muita opinião, pareceria muito que ele é aquele heróizinho sensato. E aí ficaria chato. E ele não é, né? Ele não tem... Tem muitas coisas que ele não entende e tal. Uhum. Ele tem que representar o leitor leigo, né? E eu acho que é importante ter um elemento narrativo que dê importância para esse discurso e ao mesmo tempo mostre que também muita gente não dá, né? Muita gente justamente ouve, pensa que é um monte de enrolação e a narrativa fala, presta atenção nesse tipo de discurso, que tem muita coisa nele quando você ouve que sinaliza problemas futuros, assim. É a segunda vez que a Hermione tem essa função, né? A primeira foi daquela do Profeta Diário, que ela falou, meu filho, não adianta você ler as manchetes e não ler as minúcias do texto, né? E parece que o Harry não aprende. A Hermione tem a função da Regina Roca. Ela vira pro Harry e fala, se liga. É verdade. Coisa importante aí. É verdade. Gata. Mas eu ouvi dizer, produção, que hoje vai ter defesa da Umbridge. Só confirmar. Não é exatamente uma defesa, veja bem. Não, A Tamir está se encontrando muito com o Danilo, hein? Não estou no seu gata. time. Peço desculpas, mas... Não, sobre a Umbridge, eu queria falar duas coisas sobre a descrição dela. Uma que eu acho muito legal, que a forma como a Rowling descreve personagens, né? Assim, eu gosto muito do jeito que ela escolhe algumas palavras específicas e que parece que não importa em que parte da narrativa você tá, se você ouvir a expressão cara de sapa, você imediatamente lembra da Umbridge, sabe? Ela faz muito clara, ela deixa muito claras as descrições, eu acho muito legal isso. Mas eu acho que ela comete muitos deslizes nisso também, né? Na gordofobia, por exemplo. Porque as características dos Dursleys, por exemplo, cara de porco, ele não tem pescoço, essas coisas. Olhando hoje em dia, né? A gente percebe que é muito gordofóbico. A escolha das palavras... mas eu acho que até é por isso que tem esse impacto tão forte. Justamente por ser até agressivo o jeito que ela coloca. Até a forma como ela descreve a Umbridge como alguém que parecia a tia solteirona de alguém, sabe? Que, tipo assim, aí tem a ver com a questão física, porque ela vai descrever ela como atarracada, sabe? E aí, tipo, quem que é a tia solteirona? É a tia gorda, né? Além do elemento de misoginia mesmo, assim, sabe? Exato. E é o elemento de misoginia que é o que eu tenho mais crítica, assim. Que eu sempre fiquei muito intrigada com o fato de que o ódio a Umbridge é hegemônico. Você pode falar de qualquer personagem na história, alguém passa algum pano, alguém é fã, e a Umbridge todo mundo odeia. E eu acho que tem um fator de misoginia relacionado a ela, sabe? E assim, eu acho que quando ela é caracterizada dessa maneira que ela é, então assim, a tia solteirona, a cara de sapa, baixinha, atarracada, enfim, mas com toda essa feminilização, então, toda com roupinha rosa, com um laço brega, com gatinhos, assim, caracterizada muito, muito feminina. Eu acho que a ideia é você contrastar, né? Assim, contrastar um estereótipo feminino que tem a ver com doçura, com sei lá, coisas do estereótipo feminino, né? A voz afetadinha de ai, que bonitinhas crianças. E assim, contrastar com o fato de ela ser sádica e fascista e, enfim, sanguinária e psicopata. Então, eu acho que o objetivo é esse. Mas no fim das contas acaba sendo mais uma demonização de um outro estereótipo feminino, que é exatamente a mulher relacionada com essa imagem da falsidade. Então, a mulher que é sempre relacionada a rosa, então é falsa, é fútil, enfim. Então eu acho que ao mesmo tempo que ela não tinha esse objetivo, ela acaba reforçando esse tipo de estereótipo misógino. Eu acho que a Rowling usa isso também com o Lockhart. Eu acho que a gente não falou isso na segunda temporada, mas ela dá uma feminilizada nele. Sim. Sabe? Pra dizer que ele é fútil. Uhum. Tipo, ele usa capas de azul, calcinha e rosa. Isso é uma coisa... E gosta muito de beleza. Sim, isso é uma coisa que a gente conversou um pouco na live das mulheres, né? Sobre as mulheres no livro. Que tem muito a ver com o feminismo dos anos 90, assim, né? Que é, tipo, vamos quebrar a coisa do padrão de beleza e vamos ser contra essas coisas. Um padrão de feminilidade, né? Isso, esse padrão de feminilidade, vamos quebrar isso. E a forma de quebrar isso é ser sempre o exato oposto daquilo e condenar
quem se aproxima daquilo. Então, pra você ser feminista, você não pode passar batom, você não pode pintar a unha, sabe? Não pode gostar de rosa. Não pode gostar de rosa. Isso é uma coisa que é muito característica desse feminismo dos anos 90, assim, e tal. E que vai... Eu acredito que hoje a gente tem uma visão muito diferente, assim, dentro dos movimentos, né? De que não é exatamente assim que as coisas funcionam. Mas que é bem típico do feminismo da Rowling mesmo, assim. Dessas coisas que ela fala. A própria forma como a gente discutiu isso, né? No quarto livro. Pelo menos da época, né? Agora já não dá mais pra saber. Não, tô falando do feminismo da Rowling que está registrado nesse livro. Que a coisa da Fleur Delacour também, que tipo, existe uma desvalorização dela porque ela é uma mulher bonita, porque ela é atraente, né? Então, eu acho que é a cara dela. E uma associação direta disso a uma futilidade, né? Sim. Assim, um outro momento do capítulo também que isso eu acho que entra em conflito é quando a Parvati e a Lila falam do casaquinho da Umbridge, ela tá fazendo um discurso, então, fascista e um discurso importante, e o que as meninas, que são as meninas femininas da escola, fazem é basicamente conflitar a aparência dela. E a Hermione, que é a inteligente, que não é assim, é que percebeu o que tá no discurso. Então, de novo, você combate essa feminilidade com essa feminilidade e elas em si não combatem nada porque reforça esse lugar em que as mulheres só disputam entre si, né? Mulheres rivalizam entre si. Ai, meu Deus, a roupa dela é feia. Eu gosto dela. Quando eu leio essas questões, assim, desse feminismo, né, da Rowling, da coisa da Fleur, não sei o quê, sempre me vem na cabeça aquela tirinha ridícula da menina loura de vestidinho andando, aí ela encontra um livro, aí ela vai ficando morena e com uma calça jeans, sabe? Sei. Eu nunca vi, não. Ai, amigo, você é tão feliz. Amiga, deve ter visto. Que é essa coisa, sabe? De que, tipo assim, você ser feminina dentro dos padrões, você gostar de coisas que são ditas femininas, tá sempre dissociado da inteligência, tá sempre dissociado da capacidade crítica, né? Como se uma mulher loura, sei lá, com silicone, que usa vestidinho com a bunda quase de fora e saltão, não pudesse ter opiniões políticas, não pudesse ser crítica, não pudesse, enfim, ter uma compreensão de mundo complexa, né? Como se não tivesse capacidade mesmo física de chegar nessa coisa. E que é uma coisa muito... que a gente ainda vê muito isso, né? A coisa que rolou recentemente da Anitta com o Ricardo Salles, sabe? É esse discurso de que, tipo, vai rebolar sua raba que você ganha mais, sabe? Tipo, é isso que você sabe fazer, não vem dar opinião em política. Que é isso, meu bem? O que é isso? Mas é isso. E pra concluir, então, a minha defesa da Umbridge tá um pouco aí, assim. Não que eu ache que é uma personagem ótima, mas me estranha ela não ter um fandom. Me estranha ela não ter um grupinho de pessoas que amam. E eu acho que é bom, então, as pessoas pensarem um pouco, às vezes, se não tá relacionado com algum tipo de misoginia, que a gente tenha mesmo. Algum tipo de aversão que a gente tenha a esse estereótipo, né, de mulher. Então, assim, você já odeia a Umbridge por ser o que ela é, mas além de tudo, aquelas roupinhas rosa, aquela vozinha afetada... Tudo isso não aumenta muito mais o ódio que você tem a ela do que você já percebeu, sabe? E a gente... Eu acho, amiga, que você está racionalizando o que o Danilo tá tentando fazer. Porque, tipo, a gente reverteu um pouco do ódio da Carol Conká, né? Que eu acho legal, porque lógico que ela merece voltar a ter uma vida normal, né? E de tipo, a mamacita é engraçada, a língua de chicote. E a Umbridge não tem isso, né? Então vamos fazer até isso. Não, e a gente... Vamos tornar aceitável gostar da Umbridge porque ela é ruim? Cara, até nesse sentido, né? As pessoas... A Larissa até gosta do Snape, por que não? Brincadeira. Opa! Mas ela gosta dele não porque ele é ruim. Eu me divirto horrores com as maluquices dele. Mas duas coisas que eu ia falar, né? As pessoas perderam essa leitura moral que se faz hoje dos livros. Tira o prazer... Isso, amiga, fala da Purity Culture, vai. Vamos Agora lá. é seu momento. Essa leitura moral que a gente faz dos livros, como tipo assim, os livros eles precisam ser bastiões da moral. Então você não pode ler um livro em que acontecem coisas ruins, sabe? Tipo, e se acontecer, aquilo tem que ser explicitamente criticado, assim, sabe? Você não pode deixar esse papel pro leitor, você não pode deixar aquilo aberto ali, sabe? Tira o prazer, inclusive, da gente gostar de um personagem porque ele é um vilão massa, sabe? Você não precisa gostar da Umbridge e falar eu gosto dela porque eu concordo com ela. Eu gosto dela porque ela é uma filha da puta, ela é uma filha da puta muito bem escrita, sabe? E você pode gostar dela por isso.
E tanto esse papel, essa coisa, essa forma como as pessoas lidam com a Umbridge, como a Tami falou, tá ligado com a misoginia, sim, e não com o discurso fascista dela, que a gente tem milhões de fanfics em que se oferece uma leitura humanizada do Voldemort e não tem da Umbridge, sabe? Então, se o problema fosse o discurso dela, a gente não teria isso com o Voldemort. Não é. Voldemort com Grindelwald, com... Sim. O discurso fascista, ele tá presente de alguma forma básica em todos os vilões. Sim. Né? A própria humanização que se faz dos Malfoy, né? Que são pessoas que estão alinhadas com o discurso dela. Por que eles podem ser humanizados e ela não? Beleza, o Draco passa por um certo arco de redenção, a Narcisa tem um papel ali importante, então você acaba tendo motivos para olhar para eles com um olhar diferente, né? Meio que dar uma chance, e isso não acontece com a Umbridge, mas nada impediria a gente, por exemplo, como fã, como escritor de fanfic, de imaginar uma redenção para ela. Não sei se teria como, mas a arte tá aí para isso. Mas as pessoas não fazem. Exato, é isso que eu ia falar. A literatura e a arte, ela traz a oportunidade de a gente sentir coisas que talvez não seja tão saudável a gente sentir na vida real. Sim. Por exemplo, ódio de uma pessoa. Eu gosto muito de sentir ódio da Umbridge lendo. Cara, e um livro sem vilões bem escritos não é interessante, sabe? A Umbridge faz esse papel nesse livro, principalmente, né? E ela faz tão bem que ninguém consegue gostar dela. Mas você pode gostar Sim. dela como personagem. Você pode, achar que ela é uma boa personagem e tal. Então terminamos com Justice for Umbridge. Mais ou menos. Eu acho que seria interessante de ver mais material no fandom que mudasse um pouco a perspectiva sobre Sim, ela. Assim. seria muito massa. Mas conta o que vocês acham pra gente nos comentários. Se você acha que a gente falou coisa errada, Se você, tá cancelado. Se você é um membro do fã-clube da Umbridge, escreve pra gente também. Escreve pra gente, manda fanfics pra gente se vocês têm. A Rowling escreveu, né, a fanfic dela lá no Pottermore. Qualquer dia a gente fala daquele texto aqui na Casa Elefante. Próximo advento. Então, gente, mandem aí suas coisas pelo Telegram, Discord, os grupos, as redes sociais que a gente vai falar no Meter na Colher. Beleza? Vamos aproveitar então que estamos com ódio no coração e falar do momento que a gente menos gosta do capítulo. No nosso momento, Avada Kedavra! Começando pela Tamires. Vai, Tami. Vou sofrer, então, aqui com essa Avada, que não poderia ser outro, tem que ser para esse discursinho, né, dessa senhora que estamos falando a respeito dela. Que discursinho mais ruim, né, mais sem jeito. Eu acho péssima toda ela interrompendo o Dumbledore, ela querendo falar um monte de bosta, ela querendo falar com as crianças como se as crianças tudo fosse burra. Enfim. Odeio a Umbridge, apesar da defesa, e meu Avada vai pra ela. Lacrou, amiga. Pelo direito de poder dar uma Avada na hora. E você, Lari? Então, eu acho que a Umbridge é um fator muito negativo desse capítulo mesmo. Mas como a Tami já deu o Avada pra ela, eu vou dizer que o meu Avada vai pra essa ideologia bem excludente lá dos fundadores, que é uma coisa que eu não tinha reparado ainda. Eu acho que as canções anteriores, elas não davam margem pra gente pensar dessa forma, né? Então, quando o Chapéu faz essa canção dessa vez, ele mostra que o problema tá lá no início, né? Tá lá em como começou a escola, né? Que ela já começou dividida. E ela já começou dividida das formas erradas, assim. Então, meu Avada vai pra essa ideologia excludente, antipedagógica. exceto da Mamacita original, Helga Hufflepuff. Nunca errou. Gente, o meu Avada Kedavra, ele vai ser pontual, porque eu não quero matar ele, que é o Harry Potter. Mas eu achei que ele perdeu uma Até porque você oportunidade não consegue, tão... né? Uma Avada que pega de raspão, assim. Pro Harry pode dar, Avada que não dá nada, né? Mas eu vou dar pra ele porque eu achei que ele tinha uma oportunidade. O Igor tá dando pra Larissa, todo pelo mundo, cara. Toda O maior vez isso. putão, velho. Tem um episódio.
Gente, eu vou dar uma Avada Kedavra no Harry, porque eu achei que ele perdeu uma oportunidade de resolver o conflito com o Simas, porque ele não prestou atenção que ele tava querendo saber, sabe? Perguntando uma coisa. Ele tava muito revoltado na hora, assim. Eu acho que se tem uma pessoa que tá te cancelando, mas que te dá a oportunidade de você dar a sua narrativa, é a melhor que você pode receber. E ele recebeu e não soube utilizar. Ainda mais alguém próximo, né, cara? Sim, que é conhecido, amigo dele há tempos. Mas assim, eu também poderia dar pra mãe do Simas, que eu já odeio já há muito tempo. Mas eu vou manter. Agora com o peito mais leve, a gente pode partir para o momento das coisas boas, do que a gente mais gostou, que é o momento X-Factor. Patrona! Começando agora com a Lari. Então, eu vou dar um patrono pro discurso da Umbridge, porque eu acho que ela tá certa, tem que porque eu acho muito bem escrito esse discurso. É um patrono pra Rowling, na verdade, né? Pra escrita desse discurso e da forma como ela consegue escrever de um jeito que realmente ali é um monte de enrolação com coisas pinceladas ali, né? Tipo, pistas que você precisa captar, que só pessoas que estão mais ligadas que vão entender e tal. Então eu acho um discurso muito massa, assim, até pra praticar, tipo, uma análise de discurso, um rolê assim, pensar sobre escrita em si. Então o meu patrono vai para isso. Para a caneta que escreveu o discurso. Canetada da loirinha, como dizem no TikTok. E você, Tami? Então, esse capítulo era todo problemático, né? É difícil. Então eu vou dar o meu momento de brilho para a nossa mãe de planta, né? Pro Neville, que em todos os momentos, assim, tudo que é fofinho nesse capítulo é o Neville. Gente, olha a minha planta. Gente, é muito eu fofo sei a senha porque é o nome da minha planta. Eu nunca vou esquecer. Eu acho muito fofinho. Eu vou dar o patrono pra mãe de planta oficial do livro. O meu patrono, gente, é inesperado, mas eu vou ter que dar pra ela. Sempre vai ter Hermione Granger. Ela tá tá crescendo, gente. Ela tá mudando. Ela tá prestando atenção nas coisas que estão sendo faladas. Ao invés de querer mudar o mundo sem pesquisar nada sobre a vivência das pessoas que são objeto de pesquisa aprendendo dela. materialismo histórico. Tá aprendendo aos pouquinhos. E tá tentando ensinar o Harry, nosso menino que nos leva pelo mundo. Então, é isso, Hermione. Parabéns. Toma seu Não prêmio. dá lacrando. Bom, gente, então agora, com a gente sabendo que a Umbridge pretende botar suas mãozinhas na escola em Hogwarts, a gente já pode partir para o próximo capítulo na semana que vem, que é o próprio A Professora Umbridge. Então, tchau! Tchau. Tchau, gente.